E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para vocês. No vídeo de hoje eu estarei apresentando a segunda parte da história do cinema japonês. Se você não se lembra, no último vídeo eu parei nos anos 20, mas especificamente lá no terremoto de 1923. Então vamos continuar essa história de sucesso. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Roda a vinheta. Eu parei exatamente no terremoto que devastou os estúdios lá em 1923. Porém, como eu disse no último vídeo, não foi motivo para desanimar as produções cinematográficas. Foi então que Kyoto e Tóquio se tornaram um polo para a produção de cinema, a produção de filmes lá no Japão, né? Poucos anos depois, a política passaria a influenciar fortemente a produção cinematográfica. Pois é, em tudo, eu estava até vendo esse dia, fazendo uma reflexão, que não se pode falar de história sem falar de política. Não tem como tu falar de história sem falar do movimento social, alguma coisa assim. Lá em 1933, quando o Japão começa a guerra contra a China, as salas de cinema passam a ser controladas pelos militares e passam a exibir filmes educacionais e de propagandas militares em doses massivas, ou seja, era propaganda militar toda hora nas salas de cinemas. O mesmo ocorre nos estúdios. Tanto nas salas de cinemas quanto nos estúdios, acontece a intervenção de executivos de confiança dos militares. Passam a produzir filmes que enfatizam a lealdade do povo ao imperador e a priorização do sacrifício pessoal em benefício do grupo. É toda aquela história da honra do japonês de querer, como até tem no Mulan mesmo, eu prefiro morrer ou cumprir o meu dever, quando fala o pai da Mulan. Então, no período da Segunda Guerra Mundial, os filmes adquirem um caráter de propaganda ideológica, tal como ocorria na Europa, na União Soviética e nos Estados Unidos. Eu não sei como é que tá saindo o áudio desse vídeo, tá um pouco diferente eu acho, mas eu acho que tá bom. Com o fim da guerra, a ocupação americana trouxe uma nova realidade do Japão devastado. Quem sabe, né, que depois da Segunda Guerra o Japão foi devastado. A seção de informação e educação civil ligada ao comando do Supremo de Forças Aliadas, um general MacArthur, censurou a produção cinematográfica japonesa entre 1946 e 1950 e determinou a distribuição de 225 filmes dos 544 produzidos durante a guerra, por considerá-los feudais e antidemocráticos. O choque entre a ideologia que havia dominado o Japão até então e os novos valores individualistas do Ocidente foram inevitáveis. Kenji Mizoguchi foi um dos diretores que mais se destacou no período anterior e pós-guerra. Ele começou sua carreira nos anos 20 e especializou em retratar as mulheres japonesas nos seus filmes. E é nessa fase que surge o diretor japonês Akira Kurosawa, que fez sua estreia em 1943 com Sugata Shanhiro, uma saga do judô. Com suas produções posteriores, Kurosawa ganhou popularidade no Japão, desenvolvendo histórias sobre o bem e o mal que não são claramente definidos e iniciando uma longa parceria com o diretor Toshiro Mifune. Porra, falei rápido pra caramba, mas acho que deu pra entender. Em 1949, o mercado cinematográfico japonês estava recuperado e em crescimento. Cerca de 2.000 salas de cinema estavam em funcionamento no país e 4 grandes subdividiam a maior parte da produção e distribuição de filmes. A Daiei era especializada em filmes militares, mas com a ocupação americana mudou sua temática para violência e sexo. A Soshiko sobreviveu com comédias, vindo a desenvolver nos anos 50 populares filmes da Yakuza. A Toho especializou-se em filmes de época, assim como a Toei, que principalmente a partir dos anos 50 ganhou o mercado com dramas de samurais. Em 1951 foi o ano em que o Ocidente descobriu, abre aspas, o cinema japonês através de Hamoshu, de 1950, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Kurosawa, premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza em 1951 e com o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1952. O sucesso no exterior de Kurosawa deu a ele uma grande liberdade artística perante o sistema de estúdios. Com essa tal liberdade que o Kurosawa ganhou e essa confiança, ele ganhou uma grande liberdade artística, coisa que até hoje alguns diretores ainda não têm no Japão. Agora, dando um pouquinho mais de tempo, em 1959, Kurosawa criou sua própria produtora e dá continuidade a uma carreira ascendente, numa fase onde se destaca o filme O Guarda-Costa, de 61,
Em 65, Kurosawa é agraciado com o prêmio Ahashi de cultura e em 67 anuncia o conjunto com a 20th Century Fox a produção de um filme com o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, o filme Tora Tora. Porém, esse projeto foi muito criticado e não chegou a ser produzido. Nessa época, já com 60 anos, Kurosawa já estava sofrendo depressão, chegando a tentar suicídio em dezembro de 1971. A sua recuperação se deu através do trabalho, que deu em 1975 lançou Derzu Uzala. Derzu Uzala foi premiado com medalha de ouro no Festival de Moscou e com o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1976, dando um efeito inigualado nos tempos da Guerra Fria. Bom, pessoal, essa foi a parte 2 do vídeo. Vamos até a Guerra Fria, que é 1976. No vídeo próximo eu vou falar a partir da década de 80 até os dias atuais. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, deixe seu like. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!